A paz do Senhor Jesus Cristo, que a graça e a misericórdia de Deus esteja sobre a sua vida. Graças a Deus. Crê no teu coração e recebe. Graças a Deus. Inclina os teus ouvidos e abre teu coração e ouve a mensagem, a palavra de Deus, do começo ao fim. Deixa Deus falar contigo. Aqui em Mateus, capítulo 14, a partir do versículo 22. Recebe no teu coração essa mensagem. Você que ainda não se inscreveu neste canal do pastor Olavo Neves, se inscreva e seja abençoado. Esse canal é uma bênção na vida de todo aquele que está inscrito. Estou jejuando, estou orando a favor da sua vida. Nesse ano de 2020, do começo ao fim, jejuando todo domingo, terça e quinta-feira, 12 horas, para abençoar a vida dessas pessoas que está inscrito nesse canal. E eu creio que Deus vai abençoar. Graças a Deus. Seja abençoado, hoje e sempre. Aqui em Mateus 14, versículo 22 está escrito: Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar diante dele, para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Olha só, Jesus obrigou, Jesus exigiu que os discípulos, que eram os apóstolos, atravessassem para o outro lado. Ele obrigou. Ele obrigou. Esse compeliu quer dizer obrigar. Jesus ordenou, exigiu que eles atravessassem para o outro lado. Foi uma ordem que Jesus deu. Enquanto ele despedia as multidões. E os discípulos ouviam e obedeceram. Jesus bem sabia o que ia acontecer no meio do mar. Porque Jesus sabe de tudo. Ele sabe de todas as coisas. Ele conhece tudo. Mas foi uma forma de Jesus preparar aqueles discípulos, aqueles apóstolos, para grandes obras. Ou seja, para a obra de Deus. Para eles manifestar a fé. Jesus bem sabia o que ia acontecer. A Bíblia diz lá em Oséias, capítulo 2, versículo 14, que o próprio Deus, ele nos leva ao deserto para falar ao nosso coração. Ele nos atrai ao deserto para falar no nosso coração. Isso para despertar a nossa fé, para fazer a gente acreditar, crer mais em Deus, confiar mais em Deus. Então Jesus obrigou eles a atravessar. Jesus sabendo de tudo o que ia acontecer nessa travessia. Aqui versículo 23, e despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Jesus ele despediu os apóstolos, e depois as multidões, e depois ele foi para o monte, e ali ele estava orando sozinho. E ali, ao cair da tarde, ele estava só. Estava só humanamente falando, porque ele, o Pai e o Espírito Santo é um só. Deus estava ali com ele, o Pai estava com o Filho, o Espírito Santo estava ali. E ele estava vendo tudo o que estava acontecendo no mar. Deus, o Senhor Jesus, está vendo o que está acontecendo. Ele está vendo o vento que sopra ao teu contrário. O vento que sopra ao contrário, melhor dizendo, o vento que sopra ao contrário. O problema que você está enfrentando, a situação que você está enfrentando. Você só precisa obedecer a palavra, obedece a palavra. Os discípulos ouviram Jesus falar, Jesus ordenar, Jesus mandar, e eles obedeceram. Na verdade, Jesus obrigou eles a atravessar, porque Jesus queria preparar eles, fazer eles manifestar a fé. Jesus estava no monte, sozinho aparentemente, porque o Pai nunca deixa ele. Ele mesmo falou aqui, em João 16, versículo 31, olha só. Eis que vem a hora e já é chegada, em que sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. Ele fala. O Pai está com ele sempre. O Pai está com o Filho que obedece. O Pai está com o Filho que obedece. Ele não deixa o Filho. Está sempre com o Filho que obedece. Então Jesus, despedindo as multidões, foi para o monte. E no monte ali ele estava com o Pai e ele estava vendo o que estava acontecendo no mar. Aí no versículo 24, entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Olha só, o vento era contrário. Eles remavam
Eles queriam ir atravessar para o outro lado e o vento estava ao contrário. Tem muitas pessoas assim. Está remando, mas o vento ao contrário, ou seja, os problemas, a situação ao contrário, está levando ele para trás, está levando ela para trás. E outros estão parados. Estão lutando, estão batalhando, mas não está tendo êxito, não está tendo vitória, não está vendo o resultado. Tem muitas pessoas assim. Porque o vento está soprando ao contrário. E você não pode desistir. Você não pode parar. Você tem que continuar remando. Esperando sempre na vinda de Jesus. Porque Ele está vindo aí. A qualquer momento Ele chega aí. A qualquer momento Ele chega. E antes dele vir buscar a igreja dele, Ele vai vir te socorrer. Ele vai vir te socorrer. Ele vai vir te livrar dessa tempestade. Ele vai vir te exaltar. Ele vai vir te socorrer. Ele quer que você manifeste a tua fé. E que tu seja obediente. Aqui no versículo 25, na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. Na quarta vigília da noite, Jesus foi ter com eles. Quarta vigília da noite, ou seja, eles remaram o fim da tarde, a noite inteira, porque a quarta vigília da noite é entre 4 da manhã às 6 da manhã. Nesse horário, Jesus apareceu ali a eles, andando sobre o mar. Das 4 até as 6, nessa média aí. Porque a quarta vigília começa às 4 da manhã e vai até às 6. A quarta vigília. Então foi nesse horário que Jesus apareceu andando sobre as águas, de madrugada. De madrugada, já amanhecendo o dia já chegando. Jesus deixou eles a noite inteira ali remando. A noite inteira remando. E aquela noite foi a noite mais longa na vida daqueles homens. Cada segundo significava um ano. Por causa da aflição, por conta do medo. Foi a noite mais longa. A noite mais longa. De sofrimento, de luta, de batalha. De batalha. E eles não desistiram, eles remando. E Jesus vendo. É certo que Jesus fala: Pai, quando for amanhecer do dia, eu vou lá ter com eles. Ainda escuro ainda, eu vou chegar lá. Para me ver a reação deles. Eles estavam cansados, remando a noite inteira. Outros tirando água do barco, para o barco não afundar. E aquela luta, aquela batalha, a tempestade, o vento, e o barco não ia para frente. E quando andava um pouco para frente, o vento jogava para trás. E ficava naquela a noite inteira. Remava para frente e depois o vento jogava para trás. Ficava assim o tempo todo, a noite inteira. E de repente ele olha e vê um homem andando sobre as águas. No versículo 26, e os discípulos ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e gritaram, ou melhor, exclamaram. Que é gritaram, né? É um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Ou seja, o medo fez Jesus ser um fantasma na vida deles. Você vê o medo transforma um mosquito num monstro. Não fica com medo, não. Não tenha medo. Não tenha medo e nem tenha dúvida. Quando você menos esperar, Jesus vai chegar. Espera confiantemente. Espera nele, porque quando você menos esperar, Jesus chega. E ele vai te socorrer, ele vai te livrar. Ele vai acalmar a tempestade. Ele vai acalmar o vento que está soprando ao contrário. Ele vai acalmar. Mas é necessário você dar ouvido. É necessário você crer, é necessário você obedecer. É necessário. Ele vai vir e ele vai acalmar essa tempestade. Em nome do Senhor Jesus. Jesus veio sobre o mar. E eles olharam e viram um fantasma ali, por conta do medo, o desespero. E eles estavam na carne. Eles ainda não eram convertidos. Eles não eram convertidos ainda. Aqui no versículo 27, mas Jesus imediatamente lhes disse: Tende bom ânimo, sou eu, não tem mais. Jesus falou: Tenha bom ânimo. Imediatamente Jesus falou. Eles estavam apavorados, estavam com medo. Jesus falou: Tenha bom ânimo, sou eu. Não tem mais, ou seja, não tenha medo. Não tenha medo. Só que entrou a dúvida ali. Ou seja, será que é ele mesmo? Em outras palavras. Respondeu-lhe Pedro, disse: Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo.
por sobre as águas. Esse se és tu é dúvida. Pedro não teve certeza que era Jesus ali. Pedro andava sempre com Jesus e ele não teve certeza. Ele teve dúvida por conta da carne, por conta do medo, do desespero. E ele disse, Jesus disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. O único homem natural que eu já vi falar que andou sobre as águas foi Pedro. Não teve outro, só Pedro andou sobre as águas. Enquanto ele estava olhando para Jesus, que estava sobre as águas, Pedro andou sobre as águas. Enquanto ele estava olhando para Jesus, enquanto Jesus era o foco dele, Pedro estava andando sobre as águas. Jesus, ele tem que ser o teu foco. Você tem que estar sempre olhando para ele, sempre olhando para Jesus, confiando nele, crendo nele, confiando sempre nele. Aqui no versículo 30, ó, reparando, porém, na força do vento, teve medo, ó o medo aí, ó. E começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor. Ele reparando na força do vento, ele tirou os olhos de Jesus. Ele parou de olhar para Jesus. E ele começou a afundar. Por conta do medo, do desespero. Ele viu o vento, o barulho do vento, a força do vento, e ele olhou para a força do vento, para o problema. Não é para o problema, não. Olha para Jesus. Confia em Jesus. Crê nele, de todo o teu coração. Confia. Espera no Senhor. Espera no Senhor, debaixo da obediência. Espera no Senhor. Seja obediente e espera no Senhor, porque Ele vem te salvar, Ele vem te socorrer. Ah, Ele vem te socorrer. Ele vem te socorrer. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Jesus falou para Pedro. Prontamente ele estendeu a mão e pegou Pedro com uma palha. E falou, homem de pequena fé, por que duvidaste? Não duvida não, meu irmão. Não duvida que Jesus está vindo. A qualquer momento ele vem te socorrer. Confia, crê, continue remando. Não desista. Não desista. Não para de remar. Não pare de lutar. Continue. Continue porque ele vem. Quando você menos esperar, Jesus chegou. Para te socorrer, para te livrar. Para fazer justiça a favor da sua vida. Jesus está vendo tudo, Ele sabe de tudo. Ele sabe do teu gemido, do teu choro, da angústia. Ele sabe da minha angústia, das minhas decepções, das minhas frustrações. Ele sabe. E no momento certo Ele vem a meu favor. Eu espero nele, Ele vai vir a meu favor. Eu tenho uma absoluta certeza disso. Eu tenho uma convicção disso, que Ele virá a meu favor. E Ele fará justiça a meu favor. Se você crê, Ele virá a teu favor também. Mas é necessário estar embaixo da obediência. É necessário obedecer. Dá ouvido, crer e obedecer. Em nome de Jesus Cristo. Subindo ambos para o barco, cessou o vento. Faz desse barco aí o teu coração. Assim que Jesus entrar no teu coração, o vento cessa, a tempestade cessa, acaba. Quando Jesus entrar no teu coração. Quando Jesus entra no coração do homem, entra no coração da mulher, o vento cessa. Eu posso sentir a presença dele, posso sentir ele vindo. E meu coração, Senhor, está aberto. Entra. Entra, Senhor. E faz justiça na minha vida, a meu favor. Fala isso para ele. Fica debaixo da obediência e crê. Faz do teu coração esse barco. Assim como Jesus entrou no barco e o vento cessou, assim que ele entrar no teu coração, o vento vai cessar. Assim que você sentir ele no teu coração, o vento vai cessar. A angústia, a tristeza vai acabar. Em nome do Senhor Jesus. Para a glória do Senhor Jesus. A justiça de Deus virá a favor de todo o que crê. Em nome do Senhor Jesus. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo, verdadeiramente és filho de Deus. Adoraram e eles falaram, verdadeiramente é filho de Deus. Maravilhados. O que eles estavam vendo. Porque eles estavam atônitos, eles estavam desesperados. Eles estavam desesperados, com medo, desesperados. E eles viram o que Jesus fez. Jesus esperou eles manifestar a fé. Mas passaram a noite inteira e não manifestaram a fé. Eles não repreenderam o vento. Imagina quando eles atravessaram para o outro lado, eles chegaram do outro lado. Que experiência de vida. Que testemunho eles tinham para contar. Como Mateus está falando aqui. Mateus, Marcos e João falam acerca disso. Mateus, Marcos e João. Imagina.
testemunho deles. Nós estávamos no meio do mar, o vento soprando ao contrário, nós estávamos no vale da sombra da morte. Nós estávamos num deserto no meio do mar. E Jesus veio e cessou aquela tempestade, aquele vento. Cessou as ondas. O mar quietou, ficou silêncio. E eles remaram, atravessaram para o outro lado. É certo que a partir daquele momento ali, eles olharam para Jesus e falaram: esse é diferente. Como eles falaram aqui, verdadeiramente és o Filho de Deus. Eles viram o extraordinário. Abre teu coração. Abre teu coração. Faz do teu coração esse barco. E Jesus vai entrar e a tempestade vai cessar. O sofrimento, a angústia, a tristeza, essa decepção, essa frustração vai ser arrancada. Eu creio em nome de Jesus. Eu creio em nome do Senhor Jesus. Deus virá a teu favor e fará justiça a teu favor. Crê no teu coração. Ele fará justiça a teu favor. Confia no teu coração. Eu creio, eu confio que Ele virá a meu favor e que Ele fará justiça a meu favor. Eu creio em nome de Jesus. O vento vai cessar, a tempestade vai acabar. Esse vento que sopra ao contrário vai cessar, vai acabar. Abre teu coração, deixa Jesus entrar de fato e de verdade. Crê no Senhor Jesus, fica debaixo da obediência. Fica debaixo da obediência. Não adianta estar fazendo coisas erradas e dizendo que está esperando Jesus. Não, está errado, você está enganando você mesmo. Se conserta com Ele cada vez mais. Se você errou, você pecou, fala: Jesus, me perdoe, eu não quero errar mais. E se conserta com Ele. Aí você pode ter certeza e convicção que você está esperando nele. E Ele vai vir te socorrer. Ele vai entrar no teu coração e você vai sentir o refrigério dele. Ele vai tirar o fardo pesado, o jugo que machuca, vai te dar um fardo leve e vai te dar um jugo suave. Você vai sentir isso na tua alma. Você vai sentir isso dentro de você. Em nome de Jesus. Você se torna uma pessoa feliz, abençoada em nome de Jesus. Para a glória do Senhor Jesus. Recebe no teu coração esta mensagem, esta palavra. Graças a Deus. Compartilhe essa mensagem, que aonde ela chegar, chega a presença do Senhor Jesus. E a providência de Deus seja manifesta neste lugar, aonde chegar esta mensagem, para a glória do Senhor Jesus. Compartilhe para a glória do Senhor. Se inscreva nesse canal do pastor Olavo Neves e seja ricamente abençoado, abençoada em nome do Senhor Jesus. Eu creio que você vai se inscrever. Graças a Deus. Eu estou aqui no repouso da glória de Deus. Aleluia. Só o Senhor Jesus Cristo salva. Aqui é o repouso da glória de Deus. Aqui é o repouso da glória de Deus. Aqui vai ficar tudo verde, tudo bonito, bacana. Vai ser um lugar que muitos vão desejar entrar. A glória de Deus repousa neste lugar. E aqui vai ser um repouso da glória dele. Em nome do Senhor Jesus. Para a glória do Senhor Jesus. Quem não quer isso é Satanás. O vento sopra ao contrário, mas Deus seja louvado. Deus é fiel, Deus é justo. O que Ele me prometeu, Ele vai cumprir. Ele vai cumprir porque Ele é fiel. Deus tem sido comigo até aqui. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus na vida de todo esse que está ouvindo esta mensagem. Graças a Deus.